Olá, eu sou a professora Débora Santana e voltei para falarmos um pouco mais sobre neurociência aplicada à vida cotidiana. No último vídeo, que se você perdeu, vai lá na playlist e assiste, nós começamos a falar sobre o segundo cérebro, os neurônios presentes no intestino. Você pode não ter parado para pensar o quão importante eles são. O quão importantes, por exemplo, na motilidade, que significa os movimentos peristálticos que coordenam a velocidade de formação e de transmissão ali das fezes em direção ao canal anal. Mas eles fazem muitas outras coisas. Os neurônios presentes no trato gastrointestinal são capazes de formar um arco reflexo. Isso significa que eles conseguem fazer uma coordenação de detecção do estímulo, interpretação do estímulo e resposta ali em nível local. Existem neurônios chamados de neurônios aferentes ou neurônios sensitivos que têm prolongamentos, têm projeções que se espalham por toda a região da túnica mucosa. Nossa mucosa intestinal é grande, é ampla. Se a gente expandisse a mucosa intestinal do adulto, do ser humano adulto, entre intestino delgado e intestino grosso, nós teríamos mais de 200, 300 metros quadrados. Realmente, a mucosa tem uma área, um epitélio bastante significativo. E logo abaixo dessa camadinha de epitélio, que seria mais ou menos como se fosse os azulejos de uma parede, as células epiteliais funcionam ali como aquela barreirinha de proteção, como o azulejo das nossas paredes ali do banheiro, da cozinha. Abaixo dessas células estão as terminações nervosas, estão os prolongamentos dos neurônios. Isso é muito importante, porque os neurônios ali estão habilitados e capacitados para detectar qualquer variação, seja de volume, o intestino está cheio demais, de contração, o intestino está contraído demais, de variação do pH, o conteúdo do intestino está muito ácido ou muito alcalino, e assim, dentre outras coisas tantas. Essa capacidade de detectar o impulso nervoso e de rapidamente transferir ali para o arco reflexo, que tem uma resposta local, garante a prevenção de muitas lesões, de muitas injúrias que poderiam lesar o nosso epitélio intestinal. Sabe, gente, o epitélio intestinal é muito importante. Essa camada de células de revestimento, elas vão decidir praticamente o que entra e o que não entra no nosso corpo. As bactérias que são comuns e importantes e as que são nocivas para permanecer no interior do tubo do nosso intestino. O que é nutriente, o que é perigo, o que é capaz de provocar alergia e aquilo que a gente precisa ter tolerância. E ter a inervação logo naquele local garante que esta resposta possa cuidar ali da nossa área intestinal tão ampla. Existe também receptores no intestino dos neurônios entéricos capazes de detectar a dor, a pressão. Nós temos sensações que são conscientes. Nós temos sensações que não são conscientes. As sensações como dor e pressão que nós sentimos, às vezes a gente escuta o nosso intestino fazendo um glu 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 e sente ali um movimentozinho na nossa barriga, no nosso abdômen. Estas sensações são sensações que tornaram-se conscientes. O neurônio do intestino percebeu a variação, mandou a informação para outros neurônios do intestino, que mandaram para fora do órgão e chegou até o cérebro. Lá no cérebro a gente tem consciência. Opa, está fazendo glu-glu, tenho gases. Ah, está fazendo uma contração brusca, tenho dor, tenho fisgadas.
tenho cólica intestinal. Todo mundo já passou por isso, não é? Porém, a maior parte dos impulsos nervosos que a gente tem ali no intestino são inconscientes. A gente nem fica sabendo que eles aconteceram. Esses impulsos nervosos inconscientes, eles são muito necessários. Eles são necessários para manter o órgão funcional, para nos proteger e são suficientemente resolvidos em nível local. Pensa assim como se fosse uma terceirização da nossa sensação do intestino. A gente não tem controle sobre a resposta, mas na maioria das vezes a gente não precisa saber do estímulo. Isso é muito bom, porque se a gente tivesse que ficar sabendo cada vez que o intestino se contrai, cada vez que o intestino secreta, nós não teríamos paz, nós não teríamos tempo para pensar em outras coisas. Então, o sistema nervoso entérico funciona também dessa forma, como se fosse realmente um deslocamento de parte da resposta do nosso sistema nervoso, lá do centro do sistema nervoso central para a periferia. Isso é como se fosse uma terceirização porque economiza espaço aqui na matriz, acelera a resposta, divide as decisões e desta forma o órgão funciona melhor. Mas o nosso intestino tem vias sensitivas também relacionadas à dor que são acionadas ou são deflagradas por aquelas pessoas que sofrem com doenças inflamatórias intestinais. Não sei se você já ouviu falar, mas existem pessoas que têm doenças como colite ulcerativa, doença de Crohn, doença ou síndrome do intestino irritável, e o conjunto dessas doenças são chamadas de doenças inflamatórias intestinais, porque em conjunto elas são doenças caracterizadas por ter o intestino extremamente irritadiço, que vive inflamado ou que responde a pouca coisa com grandes respostas. Essas pessoas sofrem com dores, sofrem com às vezes diarreia, outras vezes constipação, e sofrem porque o intestino delas é hiperreativo. As dores intestinais são dores importantes, que são levadas à consciência, como uma forma de termos a oportunidade de procurar tratamento. O problema nas doenças inflamatórias intestinais é que, muitas vezes, o limiar de dor reduz e aquilo que em mim ou em outra pessoa que não tem doença inflamatória não seria suficiente para causar dor, ali numa pessoa com o intestino inflamado torna-se suficiente. Mas existem tratamentos, existem controles para essas disfunções e essas dores. Mesmo que não sejam curas totais, que possam ter recaídas, se você sofre com uma doença inflamatória intestinal, procure um médico, um especialista, um gastro que vai poder te ajudar ali com medicamentos, com intervenções na dieta, né? E algumas vezes até com algumas intervenções ali um pouco mais importantes que vão te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Existem medicamentos, existem mudanças no estilo de vida, existem cuidados ali na vida cotidiana que ajudam a gente a ter maior controle desses quadros inflamatórios. Mas o sistema nervoso entérico está ali. Os neurônios do intestino estão ali, formando esse segundo cérebro e mantendo esse primeiro cérebro avisado dos perigos e das possibilidades de problemas. Você gostou? Se você gostou, conta para os outros, compartilhe o vídeo, dá uma curtidinha e se inscreva no canal aqui dos Amigos do Mood. Em breve a gente tem mais vídeos sobre esse assunto. Até lá!